Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Agradecendo ao Criador por todas as bênçãos recebidas, com alegria iniciamos mais um encontro, hoje com o tema sobre a fé. E iniciamos com um questionamento: a fé é o alimento da esperança? E nos socorremos do evangelista Mateus, quando ele narra em seu evangelho a história do centurião romano, um dos mais comoventes episódios dos tempos evangélicos, colocando o fato logo após o Sermão do Monte, quando Jesus entrava em Cafarnaum. Lá estava na multidão um militar, um centurião. E esse centurião estava angustiado, realmente penalizado diante da dor que seu empregado estava sofrendo na sua residência. E como o centurião soubera do rabi naquela região, foi ao seu encontro e abordou-o, explicando o triste fato. Jesus prontamente sentiu a sinceridade do militar e se propôs a curar o seu doente. Então o mestre diz ao centurião: eu irei até ele e o curarei. E o centurião, demonstrando humildade, responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize, porém, uma só palavra e meu criado ficará restabelecido. Na sua aguda percepção, o mestre notou de imediato os méritos daquele soldado, tanto quanto a sinceridade do seu pedido em favor do servo que sofria com paralisia. Mas o que mais fundo tocou os sentimentos do rabi foi a fé que o centurião demonstrou no jovem Galileu e no seu Deus, tão diferente dos deuses pagãos. Aqui vale observar com detalhes a Palestina daquela época, para entender bem toda a magnitude desse fato ocorrido. A Palestina sempre foi uma espécie de encruzilhada do mundo. Por ali passaram com frequência os grandes conquistadores em busca das riquezas lendárias do Oriente. Então veio Alexandre, vieram os romanos, no ano 63 a.C., ao tempo de Pompeu, veio a invasão, a ocupação, a dominação total, trazendo todo um cortejo de opressões e crueldades. Roma era onipresente na Palestina, na figura dos soldados, que eram quase sempre impiedosos, agentes do César distante, temido e odiado. Eram eles o símbolo daquele poder esmagador, poder que extraía impostos elevados de um povo empobrecido, que sufocava em sangue e lágrimas os sonhos de liberdade, que confiscava bens e que profanava ruas, lares e templos. Nesse aspecto todo é, pois, digno de respeito um comandante romano que tenha conquistado as boas graças e a simpatia do povo esmagado moralmente. Diziam os anciões: o centurião é um amigo do povo, ele nos auxilia, ele é tolerante para com todos
ele alivia as nossas cargas, fundou até igrejas para nós. Então, é mais notável ainda que esse homem tenha tido a corajosa humildade de solicitar a ajuda de Jesus para salvar um servo modesto. Figura social que naqueles tempos ásperos valia muito pouco. É surpreendente que tenha tido tão alto conceito e tão elevado respeito pelo jovem Galileu, que nem mesmo a sua casa achou-a digna de recebê-lo. E com certeza, a sua morada era bem melhor que a maioria das casas ocupadas pelos próprios judeus, porque os invasores sempre tomaram para si o que havia de melhor em todos os tempos, em todos os lugares. Acima de tudo, porém, o que sobressai deste episódio tão profundamente humano é a fé que o romano demonstrou em Jesus, a ponto de não achar nem mesmo necessário que o mestre viesse até a sua casa para ver o servo doente. Era suficiente, como foi, o poder do pensamento e da vontade daquele doce profeta da paz. E como a maioria dos eleitos do povo não conheciam essas informações sobre poder do pensamento e força de vontade, e esse gentil, digamos assim, já tinha noções, até mesmo Jesus se admirou daquela demonstração de conhecimento inesperada. Então o Rabi vira-se para o povo que o acompanhava e elogiou o romano, dizendo: nem em Israel achei tamanha fé. Então ele novamente se volta para o centurião e diz, com muito amor no olhar: vai e faça-se segundo tu creste. Segundo Mateus, o centurião foi para casa muito feliz. Ao chegar lá, foi recebido pelo seu empregado, que estava restabelecido e maravilhado com o milagre. Então o Rabi, como sempre, aproveitava as ocasiões para ministrar ensinamentos. Ele aproveitou também essa ocasião para proclamar a universalidade do seu pensamento, que atraía tanta gente mesmo fora do povo hebreu. O mestre previa que incontáveis multidões não israelitas haveriam de aderir à sua doutrina, tanto que numa de suas instruções ele diz que se o povo eleito não tentasse aprofundar no entendimento da verdade e modificasse a sua intimidade, eles mais adiante estariam em locais onde haveria prantos e ranger de dentes. Então essa doutrina para todos não era mais uma seita judaica. Era uma nova filosofia de vida para todos os povos da terra. E nós agora nos lembramos do apóstolo Paulo. Ele trouxe uma definição belíssima na carta aos Hebreus, quando ele vai dizer: a fé
é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. A fé é a essência e o alimento da esperança. A respeito da fé, muito se tem falado e escrito depois de Paulo, mas jamais se disse algo tão bem e tão belo. Essência da esperança, evidência, certeza daquilo que não podemos ver. Ele falava a evidência do mundo espiritual onde estamos mergulhados e que interage diuturnamente sobre nós. E coube à doutrina espírita o coroamento do trabalho que iniciou na última ceia com o Rabi, quando ele promete a era do Consolador. E então a doutrina espírita, ela vem conciliar fé e razão, mas não somente e apenas isso. Ainda vem também declarar que a fé somente é legítima quando passar pelo crivo da nossa razão. Então o Consolador, as vozes do céu, a doutrina espírita, viera no tempo certo para repor no homem a simplicidade indispensável à aceitação daquela fé tão pura e firme que Jesus identificara no centurião romano. Lembramos do fato. E nós, que detemos algum conhecimento da doutrina espírita, que hoje inquirimos o porquê das coisas, que buscamos os suportes da fé, e que sabemos quando essa fé surge sem o apoio da razão, nós a rejeitamos. Por que vivemos intranquilos, amedrontados, sofridos? Porque nós sabemos, nós podemos olhar com tranquilidade o nosso futuro espiritual. Porque a nossa verdadeira pátria, a verdadeira vida é no mundo dos espíritos. Então nós precisamos estar tranquilos também quanto ao futuro da nossa humanidade, porque Jesus vela por todos nós. E nenhum de nós veio com a missão de ser infeliz. Nós viemos numa programação vitoriosa. Apenas precisamos trabalhar a fé, como disse o nosso irmão Paulo. A essência, o alimento que nos leva para adiante é a crença, a fortaleza imbatível que nós possuímos. Então que fique, irmãos e irmãs, para a nossa reflexão. Agradecemos a oportunidade, fiquemos envoltos na paz do sublime Galileu. Boa noite.